Fala galera do Jovem Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje estaremos aí falando sobre o tempo de transição. Que tempo de transição é esse? Qual é o sentido que a gente pôde aprender com ele? Também o que o povo de Israel pôde aprender também. Hoje eu não vou estar aqui falando sobre isso sozinha. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais, dois rostinhos aí já conhecidos por quem acompanha já faz tempo. Por quem não está acompanhando há tanto tempo assim e não reconhece, vai procurar aí os outros episódios nas temporadas antigas, que são duas figurinhas repetidas do nosso álbum. A gente geralmente fala que quando a gente gosta muito, a pessoa volta, né? Então, espero que vocês já estejam cientes que a gente gosta muito de vocês. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite, por estarem aqui com a gente hoje. Camila aí, ela já faz parte da nossa equipe também, sempre aí por trás das câmeras, resolvendo tudo, lançando tudo. E, enfim, gente, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe muito a vida de vocês. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, né, também para o pessoal que não te conhece. E, enfim, só saibam que a gente está muito feliz que vocês estão aqui hoje. Obrigada, prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Júlia, pelo convite. É sempre uma alegria para a gente falar um pouquinho sobre Deus, sobre a lição da Escola Sabatina. Meu nome é Gabriele, né? Já estive aqui já falando sobre uma lição muito especial e hoje mais uma lição incrível que a gente vai estar debatendo. Frequenta a IAGE Sol Nascente, sou diretora associada jovem lá da IAGE Sol Nascente. Estamos por lá. Amém. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? Agora na frente das câmeras. Sim. Eu sou aqui da Igreja do SIC, né? Já havia comentado, quem se lembra, né? Enfim, eu faço parte aqui do podcast, né? Eu fico por trás das câmeras, faço parte da mídia, da programação em si. Meu esposo também faz parte do podcast, né? O Bruno. Sim. Que está nos ouvindo agora. Vou aproveitar e mandar um oi, meu amor. Carinhosa. Bom, gente, hoje a gente vai estar falando sobre uma lição muito legal, muito empolgante. Eu tava muito ansiosa para que chegasse essa. E eu digo assim que a lição passada ela já foi muito especial para mim porque eu achei ela muito interessante. E eu achei que, tipo assim, talvez pudesse ser que não atendesse às minhas expectativas essa. Mas, gente, está atendendo a todas. Ela tá entregando muita coisa, tá muito interessante trabalhar sobre tudo isso. Ali sobre quesito da vida de Josué, sobre a sua liderança. Então, realmente vai ser uma bênção muito grande isso daqui hoje. Vocês se apresentaram, mas tem mais um convidado que a gente tem que estar chamando. E tem que pedir a presença dele. Para que a gente possa pedir a presença dele. Camille, você ora pra gente? Claro. Oremos então. Senhor Deus amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e falando da sua santa palavra, Pai. Pedimos e convidamos o Senhor para que se faça presente, Pai, que tudo que falarmos aqui seja de acordo com o seu querer e com a sua vontade, e que os jovens que estão ouvindo esse podcast ou assistindo, Pai, eles possam receber da melhor maneira possível, Pai, que o Senhor possa tocar seus corações, que eles possam aprender um pouquinho mais aqui com a gente. É isso que te pedimos e te agradecemos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, o título da nossa lição era Tempo de Transição. Quando vocês leram ali a tirinha, quando vocês viram o título, quando vocês viram o texto bíblico, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando ali logo de início? A primeira coisa que eu pensei foi em uma mudança de áreas, assim, né, de uma maneira geral. Mesmo sem ler o verso ali, né, foi a primeira coisa que eu pensei, porque a tirinha em si, ela dá a entender um pouquinho isso, né, uma mudança de áreas, uma mudança ali, de uma maneira geral. E daí, quando eu li o texto em si, eu entendi um pouquinho melhor, né, que era uma transição mesmo, né, e uma transição muito rápida também, né, que aconteceu. Então, quando a gente lê o verso, parece que é um complemento, por assim dizer. Eu entendi também como uma mudança, né? No geral, o ser humano não tem muita facilidade a mudanças. Então, eu acho que ali com a tirinha trouxe que a lição estaria trazendo essa transição na história, né? Que, dado o contexto, a gente tá falando sobre ali o povo de Israel, né? Já na lição passada estudamos sobre Êxodo
Então, lendo um pouco ali sobre agora o texto de Josué, deu a entender qual era essa transição, né? Que era uma transição de liderança. E aí a lição ela se desenrola nessa mudança, né? Mudança de liderança, mudança de áreas, e aí se estende também para a nossa vida, para a gente analisar a nossa vida também, as mudanças que acontecem no decorrer da nossa jornada cristã. Sim. Quando a gente vai ler a lição, a gente nota que o que Josué fez foi aceitar um chamado, aceitar um propósito que Deus tinha posto na vida dele. E naquela época, o povo ele já teve a oportunidade de cumprir esse propósito. Então, como hoje a gente pode entender o propósito de Deus, ou o propósito pelo qual a gente já foi chamado, que esse propósito já se findou? Como que a gente pode compreender isso? Eu acho que um bom filtro para isso, uma boa coisa que pode nos dar uma dimensão, é assim, o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente tem tantos afazeres, tantos ministérios, tantas coisas que a gente faz parte, que acaba nosso tipo, dia fica muito Sim. cansativo, a semana fica muito corrida. Eu acho que isso é um bom dosador, assim, sabe? Saber se, tipo assim, não tá sendo só muito raso, se você não tá realmente, tipo, se aprofundando nisso, sabe? Na sua comunhão, se não tá atrapalhando a sua comunhão. Porque não ajuda muito você ser envolvido em muitos ministérios, fazer várias coisas, mas a sua comunhão não está boa, sabe? Então, acho que um bom dosador disso é, tipo, quando começa a afetar a sua vida particular com Deus, sabe? Tipo assim, às vezes a gente realmente se envolve muito com muitas coisas, Sim. sabe? Eu lembro de quando eu era adolescente, por exemplo, era desbravador, era ministério jovem, era muita coisa. Então, tipo, acabava que era muito cansativo, sabe? A minha rotina, tipo, estudar, trabalhar, e no final de semana ficar o final de semana todo em ministério, essas coisas. Então, a minha comunhão em si estava sendo prejudicada, sabe? Sim. Então, eu vejo isso como um bom dosador, assim, sabe? Tipo, ver como está realmente sendo pra você, sabe? Eu acho que é o incômodo do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu acho que principalmente assim, é, eu até hoje considero assim que eu tive dois ministérios, né, na minha jornada cristã. Agora eu me encaminho pro terceiro, agora um pouquinho com os jovens. Mas o primeiro foi os adolescentes, né? Eu tinha acabado de sair da adolescência e eu assumi como coordenadora de adolescentes na minha antiga igreja. E eu lembro que eu não tinha cargo, e isso o Espírito Santo me incomodava, porque apesar de eu ter 18 anos, eu queria estar mais atuante ali na igreja, eu queria, né, participar, enfim. E depois, então, dos adolescentes, que foi um período ali muito especial, veio então a música, né? Grupo musical que eu tenho com as minhas amigas. Então eu vejo assim que o Espírito Santo ele incomoda muito a gente. E a gente pode sim, né, ao longo dessa jornada, trocar de cargos, né? De Sim. liderança, enfim, mas tudo com o direcionamento do Espírito Santo ali na nossa vida. Mas se tem um incômodo do Espírito Santo de que a gente deve atuar, de que a gente deve agir, agora, seu ponto foi muito, muito especial, assim, porque eu acredito mesmo que um cargo bem realizado, uma liderança bem realizada, é melhor do que você estar envolvido em várias coisas e não fazer nada bem feito, né? Sim. Mas isso que a Gabi disse também é muito interessante, porque da mesma forma como a gente sente-se incômodo do Espírito Santo para a gente receber um cargo, né, ter a atuação, a gente também recebe quando é a hora de largar ou passar para frente, né? Então a gente sempre tem que estar muito atento, né, para tudo que o Espírito Santo vem nos falar, seja uma questão de igreja, ministerial, ou até na nossa própria vida, né? Porque ele tá ali constantemente com a gente, né? A gente só tem que estar aberto e realmente disposto a entender, né, o que tá acontecendo ali. Quando a gente vai pegar todo o histórico ali com relação a Moisés, que era o que nós estávamos estudando na antiga lição, e a gente vai vendo esse tempo de transição, a gente percebe que Josué era apenas um jovem que foi chamado e aceitou esse seu chamado. Só que quando nós estamos na nossa vida diária, nós estamos com um cargo, para a gente é muito difícil achar um jovem que aceite esse chamado e que a gente possa fazer esse tempo de transição também com o nosso ministério. Então, eu pelo menos acredito que Josué foi muito um achado Ele foi muito corajoso e também, né? muito corajoso também por aceitar e se dispor a estar naquele cargo. Mas como que hoje a gente pode preparar
outros líderes para que quando eles assumam o nosso ministério, não só o nosso, mas outros ministérios, e que eles sejam tão fortes quanto Josué. Eu acho que a primeira coisa. Desculpa, acho que eu te cortei um pouquinho. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, independente da situação, né? Seja passar o bastão ou qualquer coisa, é orar, né? Porque a gente pedindo aconselhamento de Deus ali, né? Tendo esse momento com Ele, a gente. As coisas começam a fluir, né? Fluir da maneira mais correta. Então, eu acho que o ideal é orar. Orar para que realmente a gente receba, né? Uma pessoa saiba que aquela pessoa Sim. é ideal para esse cargo. E tudo gira em torno de conhecimento, né? Então, tipo, preparar a pessoa envolve muito passar seu conhecimento para a pessoa, né? Então, eu acho que até é uma forma de, tipo, realmente avaliar se a pessoa seria, tipo, a pessoa ideal, assim, sabe? Passar seu conhecimento. Porque, às vezes, a forma como a pessoa recebe aquilo diz muito sobre ela, né? Então, acho que seria, tipo, um bom dosador, por assim dizer, também. Pegando um pouquinho da minha experiência com os adolescentes, eu aprendi muito, né? Nessa lição me veio tudo à tona, assim, sabe? Sim. Foi um período muito especial, assim. E eu já agia com eles como se eles fossem líderes, né? Porque isso que, de certa forma, meus pais fizeram comigo. Porque meus pais atuaram muito tempo como coordenadores de adolescentes. Era um ministério que eles amavam. E eu ali no meio, eu me espelhava e eu falava assim, nossa, um dia eu quero também. E eles já agiam me dando responsabilidade. Não, você pode comentar, você pode falar, você tem conhecimento, peça a orientação de Deus que você consegue. Então, assim que eu assumi os adolescentes, eu tinha apenas 18 anos. E muitos pais pensaram assim, poxa, uma garota de 18 anos, né, mal saída da adolescência. Porém, eu meio que conseguia mergulhar no mundo deles porque eu tinha acabado de passar por tudo que eles passavam, se não ainda estava passando, né, por essa Sim. fase. Então, eu ali com a ajuda de Deus, né, e totalmente usada por Ele, eu agia com eles assim de uma forma dando oportunidades para que eles agissem, para que eles vissem que eles poderiam se tornar líderes, porque no nosso meio, principalmente adventista, a liderança, ela começa na infância, né? Quando existem ali os mirins, né, que podem ajudar e tal. E já passou um pouco aquela fase que o pessoal olha assim, nossa, mas é muito novinho pra ter cargo. Não, o que tem que fazer mesmo é ajudar, é Sim. auxiliar, para não chegar na fase adulta e não querer ficar longe, né? Não enxergar a liderança como algo ruim, como algo que exige de você. Sim, exige, mas é algo que Deus te capacita dia após dia. Então eu diria que a gente capacita dessa forma, né? Mostrando que eles são capazes a todo momento, dando o nosso exemplo, reconhecendo que quando a gente é líder, a gente tem uma responsabilidade maior De influenciar de, pessoas, de né? influenciar as pessoas que estão ali, que são nossos liderados, que o nosso exemplo está falando muito alto, então qualquer coisa que você posta nas suas redes sociais está sendo vista por eles, né? Está sendo observada. Então, é isso. Muito sobre experiência, né? E incentivo também, né? Sim. Porque você tem que incentivar a outra pessoa. E isso que ela falou é muito interessante, né? Porque realmente ela tinha acabado de passar por aquilo, né? Então ela tinha a experiência muito mais viva, né? E é bem interessante porque algumas coisas, às vezes as pessoas pensam que tem idade, né? Ai, não tá na idade ainda. Mas às vezes a pessoa tem muito mais experiência, muito mais domínio para estar ali do que qualquer outra, né? Eu acho que a situação que a Gabi contou pra gente, né, é exatamente sobre isso, né? Porque ela, apesar de ser muito nova, ela tinha muita experiência e ela conseguia, né, lidar com tudo. E o que a Gabi falou é muito sobre influência. Porque desde pequeno, digamos assim, que os meus pais são líderes na igreja. Eles realmente são. Mas são exemplos, são, digamos. Eles são líderes na igreja e eu sou ali pequena e olho pra eles justamente com um olhar de aprendizagem. E toda vez que eles chegam, digamos, no sábado de manhã, eles chegam reclamando sobre o cansaço de ter que levantar cedo, de ter que ir ao culto, de ter que liderar algum ministério. Como criança, como que eu vou compreender isso? Eu vou entender que ter um cargo, vou entender que ter Um ser problema. um líder é problema. Gera frustração, gera cansaço. Então, o quanto a gente hoje, estando na liderança, a gente está como um exemplo para as outras pessoas e não só para, tipo assim, as pessoas que estão ao nosso redor, mas também aquelas crianças que nos ouvem. Tipo assim,
tudo que a gente faz, tudo que a gente fala vai impactar na vida do outro. É uma responsabilidade muito grande. E como que vocês podem lidar com as frustrações, que um ministério ele gera ali, tanto no pessoal quanto na parte ministerial? Como que vocês podem lidar, já que a gente não pode expor muito isso, também para não afetar os outros líderes? É, eu, assim, graças a Deus, olhando pra minha vida, não tive muitas frustrações referente ao ministério. Uhum. Muito pelo contrário, Deus, ele sempre olhou com muito carinho, né, pros meus Amém. desejos, assim, nessa questão. Eu sempre orei, assim, desde pequena, sempre fui apaixonada por música, então eu orava, assim, e eu achava lindo aqueles grupos musicais cantando juntos na igreja, né? E eu orava assim, Deus, eu queria tanto, tanto cantar com amigas, eu queria tanto ter um grupo musical, eu queria tanto, 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 mas isso parece que tá muito distante de acontecer. Na minha igreja não tinha muitas pessoas que cantavam, ou pelo menos que estavam dispostas a isso, não tinham pessoas que tocavam. Então eu fui meio que orando, mas sabe quando você já vai meio que desacreditar, já desacreditando, né, Sim. desse desejo antigo? Só que eu digo que Deus, ele escuta as orações até mais antigas, né? Até aquelas de infância. Ele olha com carinho, ele olha e ele sabe o momento certo de presentear você, né? Com esse ministério, com aquilo que você precisa. Então, de uma hora pra outra, assim, algumas meninas aparecendo numa igreja, uma do Rio de Janeiro, outras que nem eram adventistas se batizaram. E elas se tornaram literalmente as minhas irmãs, né? Hoje eu não posso dizer, assim, que elas são minhas amigas, porque eu considero elas como irmãs mesmo, sabe? Tudo que a gente construiu, tudo que a gente viveu e a gente montou, então, o grupo das Filhas de Filipe, acho que até alguns conhecem. E hoje, então, pela graça de Deus, a gente tá aí caminhando pro 5º ano já, né, de Nossa. ministério, louvando a Deus aí em muitas igrejas que a gente já passou. E a gente vai justamente em igrejas onde geralmente as pessoas não vão, né? Que são aquelas igrejas que às vezes não tem ninguém que toca um instrumento, que precisam, né, de uma animação, de algo especial, assim, que a música realmente oferece. Então, Deus, ele olhou com muito carinho, assim, pra minha vida, eu vejo assim, né? E aí, quando eu falei assim, nossa, tô aqui com o ministério, mas eu sinto falta daquela vivência que eu tinha com os adolescentes, de escola sabatina, de tal, tal, tal. Agora, ele me presenteou, então, com o cargo de associada jovem. E aí, eu estou nesse meio. Então, eu não tenho muito lugar de fala para falar sobre frustrações no meio de ministério. Porém, quando eu falo da minha vida, e sendo bem sincera, eu não sei lidar muito bem com frustrações. E até a gente tem que ter um pouco de coragem para expor isso, mas acredito que seja a realidade da gente, Sim. né? De nós, porque a gente, ainda que tenhamos irmãos, né? Ainda que nossos pais nos ensinem da melhor maneira, muitas vezes lidar com frustrações não é fácil. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu idealizo muitas coisas. E o fato de você idealizar demais faz com que, quando não aconteça aquilo, você se frustre de uma maneira muito mais intensa. Então, dia após dia, eu oro para que Deus ele trabalhe em mim, para que essas frustrações elas sejam, ainda que elas venham, né, elas sejam em menor grau e que Deus ele esteja trabalhando dia após dia no meu coração para que eu entenda que até mesmo existe propósito nas frustrações que existem na nossa vida. Amém. Uma coisa interessante, né, vendo toda a história da Gabi e também puxando um gancho, é que tudo tem o tempo de Deus, né? Então, a gente tem que sim, né, torcer para que as coisas deem certo, fazer com que as coisas deem certo, mas tudo tem o tempo de Deus. Então, não adianta a gente botar toda aquela pressão em cima de uma coisa, a gente tem que confiar, né? Confiar que as coisas vão dar certo. Claro que às vezes a gente se frustra até no dia a dia, sei lá. A Gabi comentou que ela é ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa. Se eu perco Sim. um ônibus, meu Deus do céu. E às vezes a gente acaba se frustrando, né? Com essas coisas pequenas. É o mal das mulheres. É o mal das E mulheres. dos homens também, mas eles não Alguns falam. homens, né? Eles não gostam de admitir. Né? Ó, mas não, eu acho que alguns, assim, ficou longe do meu marido. Que se ele atrasa, ele fica tudo bem, assim, é mó paz. O meu também, ele é tão tranquilo que até às vezes me incomoda um pouco. Né? Acho que a gente é mais agitado.
Mas enfim, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender de uma maneira geral é que tudo tem seu tempo, né? E que apesar de as coisas parecerem não estar dando certo, às vezes é só o tempo, entendeu? É o tempo de Deus e, enfim, a gente tem que ser muito paciente. Então, acho que um gancho com tudo isso é a paciência, sabe? Saber lidar com as frustrações é muito sobre paciência. Porque é o tempo de Deus, né? É o tempo que as coisas têm que acontecer. Não adianta a gente tentar acelerar. E que conselho que vocês dariam para aquele jovem que está sendo chamado para uma missão impossível? Talvez esteja ali com o coração ansioso ou sem saber como vai ser esse tempo de transição. Eu daria o mesmo conselho que Deus ele deu para Josué, né? E ele repete esse conselho, deixa eu ver, uma, duas, 4 vezes, Sim. né? Eu marquei aqui na minha Bíblia, que é esforça-te e ser corajoso. E seja corajoso, né? Porque assim, as dificuldades elas vão vir e com elas a gente não é que a gente precisa assim, vou confiar em Deus e vou ficar aqui de boa. Eu preciso me esforçar, né? E isso vem antes do ser corajoso, ali na fala de Deus. Então, assim, eu preciso me esforçar sim, eu preciso fazer aquilo que tá ao meu alcance, eu preciso ser corajoso. Mas quando a gente olha o contexto inteiro, a vitória ali já era certa, né? Já era certa, Deus estaria com eles nas dificuldades. E outro conselho que eu daria também seria leia a palavra de Deus, né? Leia a palavra de Deus, porque assim, às vezes a gente peca no básico, né? Eu digo isso porque essa semana tava um momento de muita ansiedade e eu falei com minha mãe, assim, né? E ela falou assim, lê a palavra de Deus, né? Tira um tempo pra falar com Deus, mas pra conversar, assim, não como, é, não orar com aquela formalidade que a gente tá acostumado, né? Mas tira um tempo pra ler a palavra de Deus. É uma coisa óbvia, mas quando a gente escuta, assim, ou de outra pessoa, assim, tão especial, né? No caso, minha mãe, que foi usada ali também por Deus pra falar isso pra mim. Eu falei assim, não, vou tirar um tempinho pra falar com Deus. E eu tirei esse tempo especial, assim, sabe? Pra falar com Deus. E aí, fui incomodada, assim, pra ler aquele versículo de Mateus 6, né? Que fala lá sobre por que que vocês estão tão ansiosos quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber, quanto ao que vocês vão vestir? Porque a vida é muito mais do que essas coisas, né? E aí o verso continua, né? E naquele momento eu tava indo pro trabalho, né, no ônibus e tava lendo esse texto. E tem textos na Bíblia, assim, que parece que Deus ele escreveu justamente pra gente individualmente. Sim. E esse é um texto que parece que ele escreveu pra mim, assim, porque eu nunca li aquele texto da forma que eu li essa semana. Parecia assim que Deus ele estava conversando comigo mesmo, assim. Busque todas as outras coisas, né? Busque a Deus acima de tudo e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Não é talvez essas coisas possam ser acrescentadas se você buscar Deus. Elas vão ser acrescentadas. E a gente se preocupa muito, né? Eu, por exemplo, me preocupo, né? O que que eu no caso, eu queria reformar um tênis, eu queria fazer uma coisa, eu queria comprar tal coisa. Mas a vida não é isso, né? Deus, ele vem mostrar a vida é muito mais do que isso. A vida é pessoas. A vida é essa conexão que nós temos com a igreja, com a liderança, com os nossos jovens, com a nossa família. São os momentos felizes. Então eu diria pro jovem isso, sabe? Seja corajoso, se esforça nessa vida, mas acima de tudo, seja corajoso e não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de estudar a lição, de buscar se fortalecer a cada dia. Amém. Os planos de Deus, eles são maiores que os nossos, né? Maiores e melhores. Então, fazendo um resumo de tudo que a Gabi disse, que foi muito de encontro com o que eu queria falar. Deus, ele tem planos maiores pra gente, a gente só precisa estar conectado com ele, né? E, enfim, fazer a nossa parte, né? Que essa parte também é bem importante. bem Não adianta só importante. sentar e esperar as coisas caírem do céu. Mas os planos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos. Então, é só entregar nas mãos dele. É muito difícil, né? Falando a verdade, é muito difícil. Às vezes a gente entrega, mas a gente pega de volta, né? E o ser humano é um negócio bem complicado, né? Porque a gente não confia nas pessoas, não confia em nada, em ninguém. É a gente pra gente mesmo. Mas Deus, ele tem planos pra gente, ele sabe o nosso futuro mesmo antes da gente nascer.
Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre entrega. Então, é sobre confiar mesmo. Isso que a Gabi falou é bem interessante também, sobre a oração. Porque às vezes a gente ora daquele jeito padrãozinho, né? Não sei se Sim. vocês têm uma oração que é comum, assim. Normalmente as pessoas têm pro almoço, né? Eu tenho, Sim. eu tenho uma É que é muita oração. fome, daí. Mais ou menos isso. É a oração mais curta, rápida e fácil. Sim, quando eu era criança, eu tinha a oração que eu fazia pra dormir. E às vezes eu me pego fazendo essa oração hoje, quando eu tô muito cansada. E é muito engraçado porque eu dormia com o meu irmão, né, no mesmo quarto. E daí eu sempre falava, Senhor, abençoa que o meu irmão aqui do lado tenha uma boa noite. E às vezes eu me pego fazendo essa oração quando eu tô tão cansada, só que, tipo assim, meu irmão não mora mais comigo. E daí eu fico, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente realmente entra nesse modo automático, né? E, enfim, jovens, conversem com Deus, porque isso é muito importante. E assim como a Gabi encontrou conforto, né, na palavra essa semana, às vezes a gente encontra conforto em coisas assim simples. Às vezes a gente olha para alguma coisa durante, né, ali tô conversando com Deus e tal, termino, a resposta vem, sabe? E não só a resposta vem, mas também como a sensação de que Deus está ali presente. E isso é muito mais especial, né? Então, enfim, converse com Deus e deixe que Ele guie sua vida. Independente da missão que, enfim, você vai escolher, o ministério, enfim, é, Deus sabe o que é melhor para ti, Ele vai te guiar, então entrega nas mãos dele. Acho que é sobre isso. Amém. Gente, quão abençoada foi essa lição. Quando a gente pega ali e vê que só fala sobre Josué no capítulo 1, a gente pensa, nossa, vai ser curto, vai ser rápido. Mas olha o tanto de conteúdo que já nos gerou e o tanto de aprendizagem também que a gente conseguiu tirar. Essa lição Verdade. foi uma benção muito grande. Eu espero que tenha tocado os jovens que estão nos assistindo da mesma forma que eu estou sentindo que nos tocou. Então, Deus seja louvado por cada coisa que vocês disseram e falaram aqui. Eu gostaria de pedir que a Gabi fizesse uma oração para que nada do que a gente tenha falado aqui fique em vão, mas que se concretize na vida dos jovens que estão nos acompanhando. Sério, pra Amém. gente, Gabi. Claro. Querido Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falarmos sobre a tua palavra, né? Obrigada pelos líderes que o Senhor levantou e ainda levanta em nossa geração. Nós colocamos aqui cada jovem que está ouvindo esse podcast, Pai, que possa ser tocado também, que o Senhor nos ensine a descansar em Ti. Descansar é uma palavra que às vezes é tão difícil de ser colocada em prática, porque a gente tem tanta dificuldade de soltar, né? Soltar o volante. Mas nós queremos que o Senhor dirija a nossa vida, dirija a vida de cada jovem que está ouvindo, que nos faça líderes melhores, que nos faça exemplo aonde quer que sejamos colocados, ainda que fora dos portões da igreja, mas que o Senhor venha atuar de maneira poderosa em nossas vidas, aonde quer que estejamos, que possamos levar tudo aquilo que aprendemos aqui dentro e aprendemos através da tua palavra, com as nossas orações também, que nós possamos criar nossa própria amizade contigo, nosso próprio relacionamento e possamos encontrar propósito, Pai, em tudo que viermos a fazer. Eu te peço isso e agradeço também por estar sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, muito obrigada por vocês se disponibilizarem ali um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui com a gente hoje, novamente, falando mais sobre o conteúdo da lição, uma lição diferente do que vocês gravaram dessa vez. Mas muito obrigada por vocês terem aceito o convite, em nome de toda a equipe, de todo mundo que está aqui hoje. Em nome da Camille também, Gabi. Muito obrigada. E que vocês possam estar com a gente outras vezes também. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Amém. É sempre um prazer também, galera. É sempre. É sempre um prazer. Bom, gente, você que tá aí em casa nos acompanhando, se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, ou também conhecer mais sobre Apocalipse, Daniel e outros textos da Bíblia também, você também pode acessar os nossos QR Codes, ou também pode acessar os links que estão aqui na bio.
você pode ter acesso tanto aos outros livros da Bíblia, tanto a outros estudos, quanto alguém indo na sua casa para te passar esse estudo. E também pode ter acesso ali a toda essa parte virtual para você ter um acompanhamento e continuar estudando. Nós nos encontramos na próxima terça-feira. Deus seja louvado pela sua vida e muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou.